Alô, alô? Voltando. Deixa o Wilton entrar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal que não pegou desde o começo, tem gente fazendo perguntas é, sobre. Deixa eu chamar o Wilton aqui. Tem gente fazendo pergunta de coisas que a gente da live, né? Então, eu sugiro que quem entrou no meio, que depois veja desde o princípio, porque por 24 horas a live ela fica arquivada no Stories e depois eu posto no YouTube. Então, se você não viu desde o começo, veja depois, tá? No Stories. Tinha gente perguntando se você restringiu o carboidrato ou não. Você já falou nisso, né? Já falou que sim. É, E assim, fez várias experiências, né? é sempre isso. Eu sou sempre a favor da experimentação, né? Você tem que testar o que funciona para você. Tá? Uhum. Eu já fiz épocas de zero carbo. Na média, a minha dieta, né, hoje em dia eu como perto de 100 gramas de carboidrato por dia. Né? Eu procuro não passar de 100 gramas. Né? Mas, de vez em quando dá as doidas aí, eu fico uma semana a zero carbo, 2 semanas a zero carbo. Não é necessário, né? Mas o teste também não faz mal. Né? Uhum. Simples assim. Uhum. Ah, Legal, eu acho que eu perdi legal. meu fio da meada. A gente Eu, estava falando do que antes? Não lembro. a gente estava falando da falta de lógica, né? Da Ah, sim, necessidade de sim. estudar, de É saber comunicar às aquela coisa, pessoas aquilo isso. que a É gente isso, é isso mesmo. É porque aprende. na média as pessoas não querem ouvir sua opinião. Essa frase é boa, né? As É, pessoas querem ouvir a opinião delas na sua boca. E é, aí dá briga. é. Tem um monte de questões aí que a gente podia falar mais umas 2 horas na boa só sobre isso. Eu gosto muito de falar, como você percebeu. Né? Se deixar, eu fico falando até amanhã. A live é sua, então fale à vontade. Mas eu Ué, queria, quando você estava hum, falando sobre bebida alcoólica, eu lembrei do e-book que você fez e que eu adoro, que é é, o que é On The Rocks, né? Low low Carb carb On on The the rocks. Rocks. On the Low rocks. Carb É On The isso mesmo. Rocks. Que Uhum. fala sobre as bebidas, que se pode. Meu, deu trabalho para fazer esse e-book, né? Porque você listou Deu. todas as bebidas que são de baixo carboidratos, aí você criou coquetéis e você fez a tabela nutricional dos coquetéis, né? Sim. É um livro que eu acho super instrutivo para quem está chegando na dieta, para alguns períodos especiais, tipo agora final do ano, Ah, sim. feriado, férias, que as pessoas querem beber e ficam Uhum. desesperadas que não vão poder beber a cervejinha, não sei o quê, e o que, que pode beber, e aí inventa. Ah, não, cerveja puro malte pode. Eu não sei de onde tirar essa ideia que puro malte pode, mas Ai, corre Jesus. isso, né? Corre isso, ainda corre. Então, assim, eu gosto sempre de falar desse e-book, porque eu acho que ele é muito, muito útil para muita gente. Né? E você tem um monte de outras publicações. Eu gostei também de ler aquele e-book que você fez há um tempo atrás, que foi também, acho que nesse período de tradução forte, que é a história daquele cara que viveu, acho que no século Ah, sim. XIX, Sim. e teve É aquele aquela livro vida lá, meio palio, né? Foi pro meio do aquele cara lá, ele, mato. ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro livro sobre low carb da história, né? Ele foi publicado em 1863. Né? Isso, Era um isso. cara que ele não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Ele trabalhava como coveiro. Ele era coveiro na Inglaterra. E foi obeso a maior parte da vida dele. Não conseguia emagrecer, apesar do que os médicos receitavam para ele, até que ele conheceu um médico inglês chamado William. Me fugiu o nome agora do nome do médico. Mas Não esse William lembro. qualquer coisa, William qualquer coisa tinha sido aluno do Claude Bernard. Né? O Claude Bernard, para quem já leu os livros do Gary Taubes, né, foi o cara que criou o conceito de homeostase, né, de a vontade, entre aspas, que o nosso corpo tem de manter um padrão de alguma coisa. Né? Então, o que o Claude Bernard pregava
é que para você, e ele não sabia muito bem por quê, né? O Bernardo falava que se você quer perder peso, você deveria restringir as farinhas, o açúcar e as bebidas doces, né? E aí esse cara, né, o William Benting, né, o Benting seguiu os conselhos acho que é o William Davis, que era o médico dele, é o William Benting e o William Davis. O Benting seguiu os conselhos do Davis e emagreceu absurdamente, né? Na verdade, aí ele ficou tão que ele publicou a experiência dele em livro. Então, ele falava o que comer, o que não comer, né? E aí ele ficou tão famoso na época que o livro dele, o nome dele entrou para a língua inglesa. Então, em alguns países de língua inglesa, quando você fala I'm Benting, eu estou de dieta, né? Chamado de dieta Benting. Quando você vai ler o negócio, low carb total. Né? Então, assim, a literatura antiga está coalhada disso. Né? Se você pegar, tem um outro livro que eu traduzi também, que chama Culinária para Diabéticos. Né? O livro é de 1917, né? Para você ter ideia, né? De 1917. Então, quem escreveu o livro era uma enfermeira, né? A Rebecca Oppenheimer. Ela trabalhava com o Dr. Elliot Joslin. O Elliot Joslin é o pai da diabetologia. Né? Foi o primeiro cara a estudar diabetes mais a fundo. Ele começou a estudar em 1890 do Rachinha, né? E o livro de 1917. Então, no livro, por exemplo, a autora, né, a Rebecca Oppenheimer, que era a enfermeira responsável por preparar os pratos para os pacientes diabéticos. Então, ela tem lá, são mais de 300 receitas para diabético que se usava na época. Né? Muitas delas dá para a gente fazer perfeitamente hoje em dia. Mas, por exemplo, dentro do livro tem partes específicas que ela vira e fala assim, olha, comidas que são de grande valor para o diabético. Carne de ave, carne de gado, carne de porco, banha, aí por aí vai, né? Queijo, folhas. Comidas que diabéticos nunca devem comer. Farinha branca, milho, vinho doce, suco. O conhecimento já estava lá, as pessoas já sabiam disso. Né? Nós estamos falando de literalmente 100 anos atrás, 101, né? Que coisa, 1900, né? Já se sabia. A questão toda é que depois que se descobriu o papel da insulina, né, que foi no comecinho do século XX, finalzinho do XIX, início do XX, descobriu-se a insulina, né, isolou-se a insulina que era extraída de porcos na época. Né? Em paralelo, inventou-se, né, a classe de hipoglicemiantes, né, os primeiros remédios hipoglicemiantes. Então o médico ele conseguia abaixar a glicemia do paciente na paulada. Quando isso aconteceu, o uso de dieta para tratar diabetes, que era a única opção até a época, caiu em desuso. Né? Por quê? Qual foi a postura do médico e da indústria farmacêutica? Deixa o paciente comer o que ele quiser, a gente calcula uma dose de insulina, uma dose de remédio e abaixa a glicemia dele na porrada. Né? E é assim que funciona até hoje. Pois esse é o ponto. Funciona para baixar a glicemia na porrada? Funciona, ela abaixa mesmo. A questão toda é, e no longo prazo? Você ficar tomando insulina todo dia, você vai ficar resistente à insulina e tudo aquela conversa que a gente já sabe. Minha mãe ficou cega, né? Ficou cega, problema no rim, problema circulatório, até que ela foi embora. A minha família é coalhada, cara. Assim, na minha família, diabetes, Alzheimer e câncer, assim, dá para você, em duas mãos você não consegue contar os casos, não. É muita gente. Muitos ainda estão aqui, muitos já se foram. Né? E quando você vai ver, e muitos dos meus parentes com os quais eu converso falam, não, é a nossa genética. Mas se é a sua genética, por que eu não tenho? Né? Você já parou para pensar nisso? Por que a maioria das pessoas da família não tem? Só vocês que coincidentemente abusam do álcool, abusam do tabaco, abusam do açúcar, abusam do óleo vegetal, por que a genética só acerta vocês? É estranho. Né? Mas sempre que eu falo isso, eu sou o chato. Você está querendo tirar todos os prazeres da minha vida. O que me resta se eu não puder tomar minha cerveja e comer minha rapadura? Mas, cara, se a sua vida é isso, se você depende disso, beleza. Beleza. Mas a minha não. Eu não quero depender disso. Pode fazer uma pergunta, Jaque. Aproveita pergunta, que a gente termine. O povo está comendo errado, infelizmente é isso mesmo, né? Se perdeu uma sabedoria que a gente tinha, né? Exatamente. E, Hilton, você também tem cursos, né? De cursos de acompanhamento de coach, não é isso? Sim. É o ZAP. Eu tenho trabalho de coaching em grupo, né? Chama
Aldeia Zap, né? E, assim, na Aldeia aldeia Zap. são 4 semanas de curso, né? Sendo 2 aulas por semana, aulas formais, né? Acontece tudo pelo WhatsApp mesmo, né? Eu entrego conteúdo para as pessoas, né? E aí fico esclarecendo dúvidas, né? E nos intervalos, né? Sei lá, no dia que não tem aula, estou sempre aberto a pergunta, né? Tem tido resultados muito bacanas, né? Muita gente muito feliz assim da mudança propiciada, né? Queria inclusive mandar aí, estão pedindo um salve, né? Mas então, e tem um trabalho que eu faço também com coaching individual, né? Aí a coisa é mais no A1 mesmo, né? É um trabalho Mais mais focado, intenso, né? isso, é mais focado, mais intenso, e entra sessão de conversas mesmo por vídeo e tudo mais, né? É bem bacana tambem. Os meus Passou uma... cursos online pelo WhatsApp, eu me inspirei no seu Aldeia Zap, né? Que legal. Nesse modelo de curso Porque assim, pelo acaba que o WhatsApp. WhatsApp é uma maneira muito simples de você conseguir transmitir informação de qualidade, né, para muita gente de uma vez, né? Então dá para atingir muitas pessoas, né? E assim, muitas vezes as pessoas que terminam o curso em grupo acabam vindo para fazer um acompanhamento mais individualizado, né? Porque Uhum. nesse ponto não tem jeito, né? Uma conversa 1 a 1 é muito diferente de você estar falando com o grupo todo ao mesmo tempo, né? A gente não consegue dar toda a atenção para todo mundo de uma vez. Cada um tem a sua particularidade. Sim. Alguém passou uma pergunta Israel. sobre É isso jejum aí aí, que eu não obrigada. entendi. Oi? Alguém fez uma pergunta sobre jejum que eu não entendi. A pessoa perguntou: quem Sim, eu tem. li. A pessoa está dizendo que ela tem anemia, se ela pode fazer jejum. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Acho que Pode assim, fazer jejum. eu acho que assim, a Israel, primeira coisa a se entender é qual que é a causa da sua anemia, que tipo de anemia? Não tem uma motivo. anemia só. Você pode ter, sei lá, É, você pode ter uma anemia falciforme, que é genético, por exemplo. Você pode ter anemia ferropriva, que vai estar ligada com a sua alimentação. Tem um monte de coisas, né? Muitas coisas podem causar anemia. A priori, não vai ter problema, porque muitas vezes as pessoas não entendem bem o que é o conceito do jejum. Tá? Eu posso fazer um jejum onde eu como menos calorias, então, sei lá, vamos supor aí um jejum de 24 horas. Aí nessas 24 horas, o meu metabolismo, ele precisaria de, sei lá, 2.500 calorias, aí ao invés de comer isso, eu como só 2.000. Então o que eu fiz? Eu fiz um jejum e na hora de comer, eu ainda comi menos do que eu preciso. Essa é uma é, possibilidade. Isso vai te causar uma perda de peso maior. Outra possibilidade eu preciso de 2.500 calorias. Na hora do meu jejum, eu como 2.500 calorias. Então, eu estou ingerindo todos os nutrientes, todas as calorias que o meu metabolismo pediu. Hipoteticamente, tudo que o meu corpo precisa está sendo entregue para ele. Entendeu? é, Então, assim, não vejo motivo por que o jejum piore um caso de anemia. Entendeu? Mas, Eu novamente, acho é que até importante. corre o risco de melhorar, dependendo do tipo de anemia que Pois ela é, tem. Se for pois é, uma má absorção de ferro por causa do intestino que não funciona direito, exatamente. né? Se for Exatamente. mioma, uma dieta low Uhum, carb e jejum pode ajudar. Né? uhum, Então, acho que uhum, tem chance de melhorar essa uhum, situação. É, exatamente. mas tem tantos formatos de fazer jejum e as pessoas têm medo. Então, acho que as pessoas, quando têm medo, elas têm que ir devagar. Não precisa fazer o jejum de 5 dias que o Wilton fez, né? Uhum, Ela pode fazer o jejum de algumas horinhas, pular o café da uhum. manhã, né? Fazer uma coisa simples, de É, poucas horas, e vai eu vendo, gosto né? sempre, eu gosto sempre de falar que, assim, literalmente, jejum de nenhum tamanho é necessário. Ninguém precisa fazer jejum, né? Eu faço para mim porque eu me sinto bem, é cômodo e eu sei que eu tenho ganhos. Então não é que se eu não fizer, eu não perco nada. E se eu fizer, eu ganho algumas coisas. Então vale a pena fazer? Eu acredito que vale, né? Ficar sem café da manhã não é difícil. É hábito. É hábito mesmo. Agora, realmente, jejuns mais longos, né, 24/0, 36/0, 48/0, ele vai exigir, pelo menos no início, um pouco mais de controle. Eu lembro que, assim, nos meus jejuns longos,
24 horas eu já estava habituado, era moleza. 48 horas eu já ficava assim, né? Opa! Chegava no terceiro dia, era sempre o pior. Né? O terceiro dia é o pior. E aí, quarto e quinto dia, a fome desaparecia. Para mim, funciona desse jeito. Né? O jejum, eu fiz isso durante 4 semanas, né? Jejuando uma semana por vez. E foi. Qual que é a palavra? Aconteceu repetidamente, todas as semanas foi isso. Primeiro dia tranquilo, segundo dia mais ou menos, terceiro dia difícil, quarto e quinto dia moleza. Entendeu? Então, isso assim, faça Eu acho jejum que para a se for mulher, agradável. pela coisa dos hormônios, sei lá, acho que para a mulher é um pouco mais difícil esse Pois jejum, é, Didi, né? assim, tem muita controvérsia nisso, sabe? Se você É, perguntar para 2 papas diferentes, eles vão te dar respostas diferentes. Né? Por é, exemplo, o Jason Fung, ele fala que não tem problema. Né? Não faz diferença. O Jason Fung é, a priori, a maior autoridade mundial em jejum. Né? Mas você pega outros caras, sei lá, tipo a Stephanie Hooper, por exemplo, que entende muito de fisiologia feminina, por exemplo, né? Ela fala o seguinte, olha, se em povos, ela pega sempre o modelo ancestral. Né? Povos que são nômades, por exemplo, que não têm comida todo dia, muitas vezes, né? As mulheres elas começam a ovular com menos frequência. Simplesmente por isso. Tem menos comida disponível, o seu organismo detecta isso e ele começa a se regular. Né? Por quê? O objetivo de cada um de nós, seres humanos, o objetivo biológico é manter a espécie viva. Né? Tudo bem que hoje em dia a gente não tá, a gente se preocupa com um monte de outras coisas, mas enquanto animais, a função básica dos animais é manter a própria espécie viva. E o corpo não é bobo. Ele não é bobo. Então, não, se tá faltando comida, ele para de ovular, as mulheres param de menstruar. Então, tem muitos casos de mulheres que começam a fazer jejum longo e a menorréia vem galopando, né? A menstruação não desce. Né? Ela pode não descer porque tem pouca gordura corporal, já vi isso acontecer demais, atleta também. principalmente, né? Mas ela pode acontecer por excesso de jejum. Então, quando o Jason É, Fung fala, não tem nada a ver, né? Por mais que eu respeite o Jason Fung, ele é o ninja do jejum, né? Ainda assim, o que o exemplo prático fala é que não tem problema para ninguém, não tem problema para a maioria das pessoas. De novo, biologia não é ciência exata. O que funciona é, para 1 milhão pode não funcionar para você. Né? é, Você pode ser o azarado da história aí que, cara, conforme-se. Se não funciona para você, não faça o que não funciona para você. Né? Testa. Não deu certo? Para. é. A primeira vez que eu tentei fazer jejum mais longo, no final do 4º dia, eu comecei a sentir muito frio, muito frio. A medir minha temperatura estava com 35,1. Né? Se você for pensar que o normal é 36,5, eu falei, pô, eu tô gelado. Aí eu fui dar uma olhada na literatura e falei, ó, na verdade, assim, o meu erro, entre aspas, foi isso. Eu fui olhar na literatura falando sobre temperatura corporal de humanos. Ó, abaixo de 35 graus, você pode ter problemas sérios aí. O que eu fiz? Puf, interrompi o meu jejum. Na hora. Não teve conversa. Fiz um pratão de carne e comi, o frio passou imediatamente. Né? Depois, quando eu fui ler com mais calma, e fui, olha, a baixa de temperatura induzida por jejum, dificilmente ela vai te causar problemas mais graves. Né? A temperatura baixa que causa problemas graves é uma hipotermia, uma hipotermia externa. Você está no gelo. Né? Antes de você congelar, você pode morrer antes de congelar, inclusive, né? Por hipotermia. Mas a sua temperatura nunca vai chegar a 20 graus fazendo jejum. Né? Simplesmente não vai. Não é assim que funciona. Né? Porque você ainda tem gordura para queimar. Por mais que o seu metabolismo baixe um pouco quando o jejum vai se alongando, ainda assim. Né? Ninguém vai morrer de hipotermia por fazer jejum. Mas pode ter outros problemas. Está disposto a correr o risco? Eu não gosto de correr risco. Então, sempre que eu É. vejo alguma coisa estranha acontecendo, cara, entra, Ah, age, resolve o problema. é. Entendeu? É É, simples eu assim. penso assim também. Tem que se observar. Não tá bom, não fica forçando. Para, né? Exatamente. Muda. Exatamente. Assim, hoje, Muito bom. o protocolo que eu adotei, eu não deixo, o meu jejum, ele não é mais o jejum natural, que é uma das grandes técnicas, né? A técnica WHEN, né? Que é quando a fome acontecer, né? Uma sigla em inglês. Muita gente faz isso.
Se não está com fome, não come. Se não tive fome nenhuma nesse dia, eu não como nada nesse dia. Tá? Eu já fiz isso e funciona muito bem também. Né? Mas no meu protocolo, que eu tenho seguido desde janeiro, eu estou sendo estrito. Então, o que acontece? Almocei, pô, fiquei estufado depois do almoço. Deu 10 horas da noite, eu estou com fome de novo, eu, Hilton, falo, cara, eu não vou comer hoje. Eu me propus. Então, no meu caso, eu estou fazendo um jejum que ele é estrito. Então, se eu falo, hoje eu não vou comer, hoje eu não como. Né? Para mim, funciona. A força de vontade que eu tenho, ela é suficiente. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, claro, e ninguém é igual a mim. Né? Ninguém é igual a ninguém, na verdade. Né? Mas, se você acha que isso funciona para você, vai em frente, cara, segue. Né? Por exemplo, hoje eu não vou fazer jejum. Daqui a pouco eu vou até postar foto no Instagram, pode conferir depois. Eu vou comer lá as endívias que a minha sobrinha me deu de presente, vou fazer algum molho, fazer uma carne. Hoje eu vou comer até estourar, agora à noite. Ontem eu fiquei em jejum. Né? E coincidentemente, ontem eu fiquei em jejum e não tive fome. Né? Foi um jejum que foi natural. Mas vários dias eu fico com fome e falo, não, cara, hoje é jejum, você não vai comer não. Continua, engole o choro e vai dormir. Toma um copo d'água e vai dormir. Entendeu? A flexibilidade do jejum é bonito por isso. Ele pode ser tão estrito quanto você queira. Tá? E tem até eu ia ter falado disso lá atrás, acabei me esquecendo. Tem um artigo que eu traduzi muitos anos atrás, na verdade são dois. O primeiro era um caso de sucesso, porque antes de eu conhecer pessoas que tinham tido sucesso aqui, eu queria dar exemplos no site, eu comecei a traduzir casos de sucesso lá de fora. Eu pegava no site do Mark Sisson. E um dos casos que mais impressionou na época foi de um cara chamado Timothy. Né? Tinha fotos dele muito bacanas, né? Ele bem obeso no começo, e depois ele já na frente, assim, ele magro, mais flácido, e depois uma foto dele magro e forte. Né? E na verdade foi até por conta dele que eu descobri o jejum intermitente. Porque ele aplicava o sistema Lean Gains, né? Que são jejuns 16/8. 2 refeições por dia e mais malhação incluída. Né? Por conta dele que eu conheci o Andy Morgan, né? Que eu criei o Fixarado, né? Traduzi o produto do Andy, né? Aqui para o Brasil. É um produto bem legal. É bem bacana o Fixarado. Mas, então, voltando ao Timothy, né? Alguns anos depois, né? Eu li o artigo dele em 2013 e depois em 2016, se eu não me engano, é que teve um segundo post dele no site do Mark Sisson, dele colocando as impressões dele. E aquilo assim, eu achei muito bonito, sabe? Vocês podem procurar no Paleo Diário depois, o artigo chama Por Onde Anda o Timothy. É um dos artigos mais acessados do blog. É muito legal, o depoimento dele. E coisas que ele fala são muito bacanas. Ele fala, por exemplo, nós somos Homo sapiens, todos nós. Homo sapiens precisam jejuar. Né? Essa é uma coisa, eu acho bacana da parte dele. E assim, quando ele fala precisa, né, eu entendo que não é tanto fisiológico. Tá? Apesar de que, na opinião dele, ele acredita que a gente é feito para passar fome de vez em quando, porque os nossos genes estão prontos para isso. Então, o nosso corpo espera que de vez em quando você fique com fome. Né? Porque a gente insiste em nunca sentir fome. Né? Nossa civilização nos ensinou isso. Mas eu acho bacana que ele fala assim, o ser humano precisa jejuar e você tem que fazer jejuns que são que vão se alternando em tamanho, porque na natureza ninguém comia só uma vez por dia. Se você achasse comida 10 vezes por dia, você comia 10 vezes por dia. Se você achasse uma, você comia uma. Se você achasse 3, comia 3. Então, brinque com isso. Né? Então, por exemplo, em determinadas épocas do ano, coma menos calorias do que você precisa. Em determinadas épocas do ano, e aí, quando ele fala de determinadas épocas, ele não coloca um prazo. É tipo assim, ó, esse mês eu vou fazer jejum todo dia, jejum de um dia inteiro. No mês que vem, eu vou fazer 3 refeições por dia. No outro mês, eu vou comer 3 refeições por dia, mas o total de calorias vai ser menos do que eu preciso. No outro mês, eu vou comer muito mais calorias do que eu preciso. E ele faz isso, sabe? Faz parte da vida dele. Né? E é muito legal. Outra coisa que ele fala é os Homo sapiens precisam fazer força. A gente foi feito para isso. Né? A nossa genética espera. Ele fala, cara, você precisa malhar. Né? Não para perder peso, mas para ser um ser humano funcional. Né? A gente precisa de músculos. E aí o tipo de exercício é que o Timothy, né, ele não é muito fã de academia, igual eu.
né? Então, assim, ele vai muito para o lado do exercício funcional, né? Alguma coisa perto do CrossFit aí, feita em casa. Então, Uhum. ele treina com marreta. Ele fala que é uma coisa bonito de você ver, né? Bonito de você sentir que você consegue dominar um peso na ponta de um bastão. Então, no caso dele, ele tem marretas de vários pesos, né? De 1 até 20 Nossa, quilos. Ele fica lá batendo marreta no pneu, né? Bate marreta no pneu, bate marreta no pneu, né? é É, bem funcional pois mesmo. é, e assim, sobre a questão de você conseguir fazer alguns movimentos que, né, eu, por exemplo, não consigo fazer um snatch, né? Meu ombro não me deixa tirar uma barra do chão e jogar ela para cima da cabeça, né? Meu ombro simplesmente não dá para fazer. Mas ele sugere isso, sabe? A habilidade de você conseguir tirar um peso que é do tamanho do seu próprio peso ou maior, uma coisa mais pesada do que você. Quando você consegue tirar esse negócio do chão e levantar na altura do seu peito ou levantar acima da sua cabeça, a sensação de poder, de empoderamento que isso te dá é uma coisa linda. É uma coisa linda, o tanto que isso mexe no seu psicológico. Vou Entendeu? tentar. Assim, Vou tudo é tentar. treino. Essa é uma mágoa que eu vou carregar para o túmulo, porque o meu ombro nunca vai me permitir fazer um snatch, fazer um jerk. Né? Não dá. Se eu fizer, eu corro o risco de ter que fazer cirurgia de novo. Então eu nunca fiz, porque quando eu podia fazer, eu não gostava, e agora que eu gostaria de fazer, eu não posso. Eu vou ter que conviver com isso. Mas eu não posso deixar de sugerir para as pessoas. Né? Não é sair na doida, puxando peso. Você precisa de técnica. Né? Então, sei lá, procura um bom instrutor, alguém que já fez levantamento de peso olímpico. A galera do CrossFit sabe muito bem fazer isso. Né? Para quem não segue lá o Hugo Casarim, siga o Hugo Casarim. Né? O Hugo é um ninja do CrossFit. Né? E assim, colocar o seu corpo à prova. Né? Tem um cara que eu gosto muito também, é do Evan LeCour, um canadense, se eu não me engano, que ele foi o criador do MovNat, né, o movimento natural. Né, e o Lecor, a base da vida dele é de uma dieta paleo, né, e exercício funcional. E aí o funcional dele como ele mora num lugar privilegiado, né, um lugar paradisíaco lá do Canadá, pelo que tudo indica, o cara consegue nadar no rio, consegue nadar no lago, né, e uma coisa muito importante, né, que eu gosto de sugerir a todo mundo, para os meus filhos, assim que eu conseguir convencer a mais velha e assim que o mais novo tiver idade. Arte marcial, pessoal, arte marcial. Aprendam a se defender. Todo mundo, sem exceção, mas principalmente mulheres. Né? O mundo não é fácil e não está dando sinal nenhum de que vai ficar mais fácil. Tá? Então, Não, não tá. a arte marcial vai te dar disciplina, vai te dar força, vai te dar É, habilidade para você socar a cara de quem quiser te abusar. É simples assim. Tá? E elas se complementam muito com o mundo paleo. Né? Artes marciais muito bacanas aí, tudo muito bom. Né? Vai treinar Muay Thai, vai treinar capoeira, jiu-jitsu, boxe, qualquer é, coisa que te permita cuidar da sua integridade física. Né? é uma proteção, né? Sim, sim. E Legal. protege. O que mais que a gente não falou? Então, falamos da experiência, de testes, falamos um pouco de família, pode falar talvez um pouco de logística. Né? No meu caso, como eu só faço uma refeição por dia, é muito fácil, eu só lavo o prato uma vez por dia. Tá? E aí, para simplificar a minha vida, eu, prefiro preparar todas as minhas carnes de uma paulada só. Então, quem me acompanha vê isso. Eu compro, sei lá, 20 quilos de carne. Faço tudo num dia. Carne cozida, carne assada, carne frita, carne guisada, o que você imaginar. Ou o que a paciência me deixar fazer. Fraciono, congelo. Porque o meu dia a dia, eu literalmente tenho muita coisa para fazer. Não que eu não goste de cozinhar, tá? Eu adoro cozinhar. Mas é um tempo que eu não posso perder hoje em dia. Talvez no futuro aí, quando eu estiver mais tranquilo, né, dos meus afazeres. Então é isso. Eu Se cozinho, planejar é importante, né? sim, Para não furar. todas as Ter as carnes. coisas à mão. Todas as carnes de antecedência e salada eu faço a cada 2 dias. Muita gente fala, cara, esse prato seu tem 18 variedades de coisa. Eu não tenho paciência para fazer isso. Né? É porque eu não faço 18 coisas de uma vez. 18 é exagero. Mas em média, meu prato vai ter, sei lá, uns 6, 7 tipos de comida todo dia. Eu não faço isso todo dia. Se você for percebendo na sequência dos pratos, vai ter sempre restinho de um dia
durante os 2 próximos dias. Então, com isso eu consigo variar, dar uma dieta bonita, fica apetitoso, o prato fica colorido, me dá mais vontade de comer. Entendeu? Então é isso. E, de novo, cada um se organiza. Exatamente. Preze-se por organizar a sua vida. Né? Porque para tudo tem jeito. Né? Para tudo tem jeito. Por exemplo, no meu caso, eu perco, entre aspas, muitas aspas, eu perco um dia por mês, que geralmente é sábado, para preparar todas as carnes, ou talvez 2, né? Que eu falo cozinhando para quinzena. Eu perco 2 dias, 2 manhãs do meu mês para fazer todas as carnes. Olha o tempo que eu ganho. Olha o tanto de panela que eu não tenho que lavar. Tá? Só acho que a gente pode fechar, que esse papo de comida está me dando fome. Volta e meia, as pessoas me procuram e falam: Hilton, como é que você esquenta essa comida? Eu falei: esquenta no micro-ondas. Ah, não! Micro-ondas não, vai ficar radioativa a sua comida, você vai ter um câncer, micro-ondas estraga a comida. Blá, blá, blá. Meus amigos, a gente confia no Papai do Céu. Né? Todas as outras afirmações precisam de prova. Tá? E prova de que micro-ondas faz mal, sinto muito me informar, mas não existe. Não existe. Tem um monte de artigo. Eu também uso micro-ondas para esquentar a comida. A única coisa que se tem confirmado sobre micro-ondas quando o micro-ondas está funcionando, procure ficar longe dele. É só isso. Porque o alcance, além de ter uma gaiola de Faraday dentro do micro-ondas, que ela vai barrar praticamente todas as micro-ondas de saírem. Além disso, o pouquinho que sai, micro-ondas é uma onda, como diz o nome, micro-onda. O alcance dela não é longo. O que tem alcance longo é onda de rádio, onda AM. As rádios AM, que vão a centenas de quilômetros de distância. Micro-ondas, se você ficar longe do forno 1 metro, já acabou. Quem tem medo de micro-ondas devia ter medo de celular também, que é um tipo de onda muito parecido que está no seu ouvido, está no seu olho o tempo todo. Então, não tenha medo de usar o micro-ondas. Agora, o micro-ondas deixa a comida molenga. Deixa mesmo. A comida fica molenga. Se você não tiver um micro-ondas que tem broiler, né, para deixar ela crocante, o meu, por exemplo, não tem. Tudo que eu esquento no micro-ondas fica mole, a comida fica então, diminui o grau de textura da comida, fica menos apetitosa, fica. Vale a pena para mim? Para mim vale. Se não valer para você, velho, não use micro-ondas. Mas não porque vai te deixar doente. Tá? Quando eu tenho por exemplo, asinha de frango, né? Quando eu faço asinha de frango, eu faço normalmente 1,5 kg, não sobra muito. Então não esquenta no micro-ondas, porque vai embora rapidinho. Porque se esquentar no micro-ondas, realmente não fica gostoso. Perde a crocância. Não tem jeito. É porque a forma de atuação. Essas coisas mais crocantes, quando eu tenho que esquentar, eu esquento no forno. Sim. Assim, no meu caso, foi o que eu falei, eu tenho paciência para muitas coisas, mas para outras eu não tenho paciência. Meu tempo, né, eu adoro asa de frango crocante, mas se eu tiver que todo dia que eu quiser comer asa de frango, colocar ela no forno, eu não vou comer, cara. Eu prefiro, um dia que eu vou fazer um churrasco, eu como até estourar. No resto dos dias vai ser asa de frango molenga do micro-ondas mesmo. Você tem que pesar o que funciona para você, quanto que vale o seu tempo. Né? Se todo dia, você vê lá, meu prato tem 7 tipos de comida. Se eu fosse sujar 7 panelas, eu prefiro não almoçar. Eu prefiro não almoçar, põe tudo no prato para no micro-ondas. Simples assim. Né? A minha culinária ela é toda muito simples. Inclusive tem um livro que eu escrevi que chama Culinária Simples. Né? Porque para a minha vida o que cabe é isso. Dificilmente você vai me ver fazer uma coisa frita. Porque fritura requer cuidado, tem que ficar lá pertinho para não queimar. Não, minha comida é assada, cozida, guisada, né? Ou no micro-ondas. Eu coloco lá, sei lá, abro o forno e ponho 3 kg de frango, 2 kg de linguiça, 3 kg de bacon e um pedaço de costela. Fecho o forno, asso, deixo ligado, coloco vários timers diferentes no micro-ondas. Né? Esse é o da costela, esse é o do frango. Tocou o timer, eu tiro. Tocou, eu tiro. Tocou, eu tiro. É isso. Panela de pressão. Quando a panela apitar, eu marco X minutos, depois eu vou lá e tiro. Acabou. Né? Para mim, para minha vida, funciona. No dia que eu estou com paciência, eu vou fazer um lombo recheado. Aí, esse é o dia do lombo recheado. Até furo, faço lá. Não é todo dia que eu faço isso, não dá tempo. Entendeu? Tá
certo, tem que se adaptar e fazer aquilo do jeito que funciona. Exatamente. Né? É, Legal. é o velho ditado, né? Se quem. Pro pessoal. Perdão. Para o pessoal saber comprar os seus livros que a gente estava falando, ou se inscrever no seu curso, ou querer um atendimento de coach, lá no Palio Diário ele consegue tudo, não consegue? Consegue, se quem entrar no Instagram também, o link da minha bio, ele vai mandar para uma página onde tem tudo discriminado. Né? Livros, coaching, o link direto para o blog. Tem uma seção no blog que é só para mulheres, paleo e mulheres. Eu selecionei, deve ter, sei lá, uns 60 artigos, que é só focado em saúde feminina, né? Baseado em dieta. Em dieta ancestral. Entendeu? Então, tá tudo e lá. E os produtos também, né? Os e-books. Sim. Acho sandália. Pois é, as sandálias agora eu tô voltando a produzir, né? O artesão que fazia sandálias para mim, ele meio que abandonou o negócio. Né? Então eu estou negociando com o novo artesão agora, que eu faço questão que a qualidade da sandália continue a mesma. Né? Estou negociando com o artesão novo, né, para ver se a gente consegue chegar num acordo para voltar a produzir sandálias. O que, eu não sei se você viu essa semana, eu postei ontem, né? Eu fiz um primeiro lote daquele alimento que eu projetei na faculdade. Né? Que é um alimento, ele é específico para quem pratica dieta low carb ou very low carb. Literalmente é zero carboidrato. Né? Dá para você levar na bolsa, né, e comer em qualquer canto. Né? Para quem faz a carnívora também é legal. Também. Então, assim, nós começamos agora fazendo um sabor só, né? Mas o plano é diversificar, ter vários sabores diferentes. Quando eu falo sabor, é ter ingredientes diferentes. Por exemplo, esse primeiro agora ele é feito de peito de frango e gordura de porco, né? E sal. Né? E ficou muito bom, modéstia à parte. Mas, por exemplo, eu quero ter alguns que sejam temperado com páprica, temperado com curry, alguma coisa de carne de boi temperado com algum outro tempero exótico, com azatar, com cardamomo. Eu adoro testar temperos, né? E esse é um bom recado, galera. Experimentem temperos. Vai no mercado da sua cidade, compra todos os temperos esquisitos que você achar e testa na sua comida. Né? Porque não está escrito em lugar nenhum que você não pode colocar, sei lá, canela na picanha. Por que não pode? Quem falou que não pode? Testa. Se ficar ruim, você não faz mais. Se ficar bom, que bom você descobriu uma coisa nova. Entendeu? Vai testando. Eu escrevi certo, né? paleodiário.com, né? Isso, paleodiário.com. Esse é o blog. Tá. Esse é o blog. Nossa, eu sou super adepta de testar, experimentar temperos diferentes. Super mesmo. Acho fundamental. E esse produto aí deve ser bem interessante. Sim, bem interessante sim. Mesmo. Assim, a gente ainda não começou, né? A gente não abriu a venda ainda desse lote. Né? Eu passei para algumas pessoas próximas que estão a experimentar e já gostaram muito. Né? Na verdade, o lote está no finalzinho já. E mais para frente eu vou dando notícia. Quando a gente tiver um lote novo, né? Se tiver algum interessado, a gente despacha para qualquer lugar do Brasil. Legal. Muito bom, Hilton. Valeu. Nossa. Tranquilo, então, Didi. Conversa ótima. Gostaram? Gostaram, gente? Comenta aí. Eu ainda estava conversando até amanhã cedo, né? Mas, infelizmente, eu preciso dormir. Ia ser ótimo. Beleza, legal, então. Gente, uma boa noite para todos. Valeu super a conversa. Tá bom. E agradeço imensamente. Foi ótimo o papo. Eu que agradeço a oportunidade, Didi. E a gente continua aí outra hora. Fechado, a gente marca outra conversa depois, tá bom? Tá bom. Valeu. Beleza, um abração. Bom apetite. Tá, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, galera.